Olá, amigos inscritos e membros do canal Spruk Rascassombrades, tio Spuk aqui novamente para continuarmos a nossa análise do EVP. Essa é a parte 2. Então volta para a parte 1 se você não assistiu para entender melhor o que está sendo feito, ok? Lá vocês vão ter todas as diretrizes e realmente o que é o início disso e onde achar a fonte disso, tá? Por quê? Porque faz parte do Testando Demo. Eu fico chateado com isso, mas vamos continuar aqui a análise. Eu parei ali para explicar para vocês o porquê que esses sons eles começam a existir. A gente publicou um vídeo no canal que poucas pessoas assistiram, só as pessoas inteligentes assistiram, né? Chama-se A Arte de se Comunicar com Espíritos. Como se dá o processo de comunicação? O porquê que acontece esse fenômeno? O que está por detrás disso? O microfone, ele é preparado claramente para captar vibrações e transformar as vibrações, essas vibrações sonoras, em um registro de áudio, demonstrando, aqui está, o que foi gravado. Todo tipo de vibração, tá? Então, desde estalar do dedo, bater palma, pular no pé só, roncar, rosnar, arrotar, peidar, o microfone vai transformar aqueles sons em uma frequência, onde você vai ter o registro disso, como a gente está vendo, uma onda, né? Uma onda sonora. Essa vibração, ela é captada. Quando atraímos certas consciências, a qual hoje se encontra num estado mais agressivo ou realmente mais bestializado, ou seja, são consciências que estão ali no seu estado enfurecido devido às situações da sua própria vida, eles têm uma vibração. O corpo de energia deles vai vibrar. É como se fosse um diapasão. Quem toca instrumentos musicais sabe que antigamente se afinavam os instrumentos por meio desse mecanismo, um diapasão ou um assopro, né, um apitinho que tinha uma nota musical que era emitida e você afinava uma das cordas naquela nota musical e as restantes você utilizava o próprio instrumento para afiná-lo, ok? Então esse diapasão, quando você bate, ele fica... é como se fosse aquele garfo, né, fica... É exatamente isso que acontece com o corpo desses seres, ou seja, eles têm um corpo de energia, esse corpo de energia ele vai emitir uma vibração como se fosse a intenção dele. Quanto mais raivoso, quanto mais agressivo, mais forte a vibração. Quanto menos agressivo, quanto mais sereno, menos vamos ter o registro dessa consciência. É como se fosse uma pessoa tentando se comunicar, mas ela não consegue falar, então ela vai emitir sons. Esse som é que vai ser captado pelo microfone e vai registrar exatamente essa frequência, ok? Então o corpo dele vai vibrar a intenção. Os médiuns de centro espírita, eles trabalham por meio da hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, tanto auditiva, visual ou de percepção por meio do seu corpo de energia, o que é visto e ensinado no Oriente, ele vai tentar criar uma imagem mental por meio da vibração que ele está recebendo. Por isso que eles são tão sensitivos, porque ele recebe essa vibração dessa consciência e ele consegue, pela sua tela mental, gerar uma forma e personalizar ou personificar ou criar, dar vida às emoções que ele está recebendo. Um cão que está rosnando para você, você está recebendo uma mensagem daquele animal por meio da vibração sonora, dizendo, ele está com raiva, ele vai me atacar, ok? Quando um cachorro está feliz, ele vai abanar o rabo e ele vai fazer o sorriso, ele vai emitir o sorriso olhando para você. Então você vai receber a impressão de que ele está feliz, porque ele está vibrando a felicidade. Na hora que você escuta, então, o rosnado e você vê, por exemplo, os pelos começando a ficar, né, arrepio, ele fica arrepiado ou escaldado, você sabe que ele vai te atacar, então você recebe a intenção daquele animal. Com essa intenção, você consegue criar realmente um desejo, dizendo, vou correr, não vou correr, vou amenizar a situação, vou chamar o dono, o que eu vou fazer? É exatamente o que você está recebendo aqui, a intenção dessa consciência. Só que essa intenção a gente realmente não sabe o que é, porque ele está emitindo sons. Só que esses sons a gente não consegue porque a gente não está lá
para interpretá-lo. Nós estamos observando o registro da onda. E esse é um outro ponto que a grande maioria das pessoas que não entenderam o meu trabalho e que me julgam pela sua régua pífia e medíocre, acabam me condenando. Por quê? Como você não consegue criar uma impressão por meio da onda? Cara, você está de brincadeira. Eu fui dormir. Nós estamos escutando um registro de áudio de um fenômeno que está sendo gravado na minha sala. A ideia do experimento é essa. Eu não vou interferir no experimento. Eu vou gravar o experimento e nós vamos tentar, por métodos científicos, buscar entender o que está realmente sendo feito no ambiente, no qual está completamente fechado, sem qualquer distúrbio sonoro de terceiros, ou seja, meus vizinhos. Eu não tenho vizinho no andar de cima, no de cima e no de cima. Ok? Mais um vizinho aqui do prédio já foi embora. Eu espero que todos vão, porque daí eu fico mais tranquilo. Entende? Então, assim, a gente tem que lutar não somente com a possibilidade de trazer à tona uma gravação que realmente remete a uma consciência, mas eu tenho que brigar com a ignorância de terceiros que não entenderam o porquê que eu estou gravando e eu estou dormindo. A ideia é eu estar dormindo e deixar o pau torando na sala, para que depois a gente consiga, por método científico, tentar entender o que foi gravado. Essa é a ideia. Pegaram? Presta atenção que ele já estava dando a entender que ia fazendo barulho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então vocês escutam. Existe alguma coisa trabalhando nessa linha de ruído e fazendo esses barulhos, tá? Notadamente, não é na rua, porque a gente consegue pegar a reverberação, o eco que acontece na rua. E eu vou mostrar pra vocês. Tem passarinhos que foram gravados. Piripipiu, tá? Eu adoro isso. Desde que a gente começou a análise dessas frequências, tanto o Célio quanto eu, nós identificamos que existe uma ação e uma reação. Isso aqui é ação e reação, é igual karma, tá? Isso aqui é um som de um motoqueiro. Percebe a diferença? Isso aqui é na rua. Como diria o Pica-Pau, é um rachador. Aí o que acontece? A energia que está na sala, ela é chamada a atenção por meio desse som. Quando eu coloco as consciências presas dentro daquele experimento, por meio de uma técnica budista, tudo que está acontecendo na rua chama a atenção dessa consciência. Essa consciência passa a perceber que existem fenômenos ao seu redor. E quando ele percebe que existem fenômenos ao seu redor, ele tenta se locomover, tenta se deslocar para o fenômeno, porque chama a atenção dele. Só que ele não consegue sair do lugar. E aí o que acontece quando ele gera energia para se deslocar? Os estalos. Isso é a dilatação da matéria face a manifestação da energia dessa consciência. Porque quando ele se locomove, veja, o corpo gasta energia para se mover, beleza? Se você não tem o consumo de energia, comida, você não tem energia suficiente para mover o seu corpo, você entra em inanição. Eu estou movimentando meu corpo, isso gasta energia, isso gera energia, isso faz com que eu transpire, por exemplo, né? Não, brincadeira, porque tem luz pra cacete aqui. Então assim, você começa a transpirar, eu estou gastando energia. Idem quando a gente faz, então, esse processo das consciências. Por quê? Para que essa energia se desloque, ela precisa movimentar energia. Ela vai gerar energia.
Só que não é uma energia como vocês pensam que é uma energia elétrica, ou é uma energia nuclear, ou uma energia, sei lá, essas energias que as pessoas que caçam fantasmas, eles acreditam que seja. Não, não se sabe que tipo de energia é essa, que tipo de consciência, como ela age. Ela passa então a interferir sobre a matéria. Por quê? Porque o piso é de madeira e em volta existe uma proteção de metal, que não é para ele, é para o meu cachorro não entrar no dia seguinte, beleza? Que eu abra a porta para o meu cachorro ir fazer xixi na varanda, para o meu cachorro ficar na sala, ok? Meu cachorro tem o costume de ficar mais na sala, então eu que violo o ambiente do meu cachorro fazendo esse experimento. E aí eu isolo o ambiente onde está sendo feito ali esse experimento com a consciência lá dentro, tá? É que tem gente que não bate bem, o cara acha que eu tô prendendo o espírito por meio de um cercado. É muito burro, né? Para o meu cachorro não entrar, é só isso. Então esses estalos, eles podem ser tanto no assoalho de madeira quanto no metal. Só que o que está agindo sobre isso? A consciência que foi presa, no caso Bruce Lee. Então o microfone ele consegue identificar o estalido, que é exatamente uma sequência de 2 estalos. E quem realmente está acostumado com os EVPs vão perceber que o Célio sempre falou, existe essa questão da dualidade, duplo estalo, tá? Esse duplo estalo é como se fosse uma pergunta e uma resposta, e sempre de timbres diferentes. Você não vai ver 2 iguais. São diferentes. E é muito curioso porque tem certos estalos que acontecem em ambientes diferentes da sala. Vamos continuar. Aqui vai. Beleza, tem uns murmúrios aqui, mas olha esse daqui. E foi sequência, como vocês estão vendo, foi uma questão de segundos um depois do outro. Pegaram? O Bruce Lee ficou puto e ele deu um chute no negócio. Acho que ele deu um chute no móvel. Falou, cacete, plá! O cara me deixou preso aqui. Olha que louco. Veja, aqui nós estamos falando de meia hora desde o início do experimento. Meia hora significa que nós estamos falando de 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, no ambiente fechado, com cortinas, com janelas, portas, tudo fechado, e somente as únicas luzes que estavam acesas era a luz amarela emitida pelo minha luminária aqui da sala, né? Eu tiro uma dessas, tiro a lâmpada, é uma luz amarela, que é uma luz de baixa intensidade, e um outro abajurzinho de chão, que também tem uma lâmpada amarela. Somente, não existe lâmpadas de teto que instalariam ou agiriam sobre a matéria. Tá? Eu fiz esse experimento no começo e tanto o Célio quanto eu, nós chegamos à conclusão que o dimmer estalava. Por quê? Porque quando a lâmpada começava a esquentar, o metal em volta começava a dar estalidos. E isso criava uma falsa impressão sobre o experimento. Passei a não utilizar e desliguei todas as luzes da sala. Inclusive, tem um daqueles interruptores de luz de emergência que também foi desligado da tomada. Tá? Então, todo experimento é feito só com o abajur. O abajur não estala. Então, nós temos aqui 2 estalos extremamente fortes que não são de dilatação de qualquer matéria face alteração de temperatura, porque 3 horas da manhã não tem alteração da temperatura. Ela já caiu, ou seja, a queda de temperatura começa aqui 10 horas da noite, 11 horas da noite já caiu a temperatura, tá? Hoje aqui, eu acho que deve estar uns 20 e poucos graus. Porra, vou te falar que é difícil fazer o negócio girar aqui, tá? Nós estamos hoje com mais ou menos 20 e poucos graus de temperatura, são 10 horas da noite que eu estou gravando isso daqui, tá? E ela fica mantida, a temperatura, até 4, 5 horas da manhã. Esse experimento aqui, ele tá 3 horas da manhã, tá? Já. Não tá rodando aqui. Porto Alegre está com 34 graus, mas São Paulo aqui, pelo visto, não rola, né? Previsão de tempo para São Paulo não rola. Mas beleza, iPhone é isso aí, tá? Então nós temos então essa sequência de estalos. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui.
Tá, novamente, Rui Chapéu voltou, está na minha sala, ali ó, só na sinuca. Aí ó, tá caçapando as bolas ali na sala, jogando uma sinuquita enquanto eu estou dormindo. Rui Chapéu, dando chapeladas. Olha isso aqui, ou melhor, escuta isso aqui. Pegaram? Eu vou até aumentar os dB para que vocês escutem melhor. Não é o mesmo U que a gente escutou no começo? Tá? Rui Chapéu. O cara é bom, hein? O cara sinucou ali. Tá? 2 sons na sequência. Estamos falando aqui 41 minutos de experimento. Esse som não tem como ser feito num ambiente fechado, sendo que não tem ninguém para fazê-lo. Veja, a Dani e eu, de vez em quando, ficamos na sala vendo TV. Tá? É raro. Geralmente a Dani fica mais tempo do que eu. Quando eu tô lá na sala, eu sou todo ouvidos ao ambiente. Eu sei, por exemplo, quando o meu vizinho chegou, eu escuto. Eu sei, por exemplo, quando tem barulho na rua, quando estão fazendo, por exemplo, a decapitação das vias, né? Eu brinco de decapitação, mas estão fazendo asfalto, eu escuto as coisas. Eu tenho um ouvido mais chato e mais crítico. Esse tipo de som eu nunca escutei na sala. Nunca. Os sons que geralmente eu escuto, eu já descarto. Como eu escutei hoje o dia inteiro esta olha a onda, eu descartei todos os sons que eu já estou familiarizado. Porém, esse som, eu não tenho a menor ideia de onde ele vem. Não tenho a menor ideia, tá? De novo, eu já separei aqui sons que eu falei, pô, esse aqui eu conheço, isso aqui é do Dimmer. Até falei pro Célio durante uma gravação, eu falei, porra, Célio, isso aqui é o Dimmer. Eu mesmo comentei com ele. Falei, agora eu tenho certeza, é o Dimmer. Tá? Esse som não é de estalo. Veja, o que estalaria assim? Janela, alumínio, estalaria assim? Não. Mesa madeira, estala assim? Não. Eu tenho uma cristaleira, o vidro estala assim? Não. Escuta a sua casa. Me diz se existe um som igual, não parecido. Eu quero igual a esse. Me diz. Porque as casas, elas são o mesmo padrão de construção. Mesmo. Um chão de madeira, obviamente eu não tenho teto de madeira, mas a gente tem aqui as paredes de concreto, a janela de alumínio. O que geraria esse som? Portas de madeira, e pesado a porta, e trincas de metal. Tá? Isso aqui já é mais factível dentro da sua casa. Tá? É mais factível. Aqui nós temos o rachador e o rachador. Eu vou aumentar, porque aqui tem uma coisa muito interessante e que a Dani e eu nós pegamos, eu mostrei até pra Dani, mas talvez eu não consiga reproduzir aqui. Vamos ver. Aqui fica difícil, vai ter que colocar o fone de ouvido, tá? É muito sutil e no fone de ouvido pega exatamente nessa marcação.
está exatamente aqui, mas dificilmente vocês vão conseguir escutar. Pegaram? Toda manifestação que acontece na rua, ele tem uma correlação que acontece na sala. Em que sentido? Passou uma moto, passou um caminhão, passou qualquer tipo de coisa que gere a interferência sonora, alguma coisa na sala fica incomodada. Então você escuta junto à moto esse som. Entenderam? Isso sim é um registro de alguma coisa acontecendo que a gente não tem uma ideia, mas temos a frequência, a vibração. E ele ficou puto e resolveu dar uma puta bica ali, deu o soco lá de 7 polegadas, 9 polegadas, né, na minha TV. E ele, e derrubou minha TV. E perdi minha TV, né? Então tá aqui a porrada que veio depois que ele ficou puto, a moto passou, ele falou, o quê? Não vou sair daqui? Então eu vou quebrar tudo. A porrada que ele deu. Brincadeira, né? Olha a bravura do menino. Tá? E aí, isso aqui é batida? Diz pra mim se isso aqui é batida. Isso aqui é batida? É bizarro, né? Isso aqui foi na sala, tá? Lembra que eu falei? As batidas sempre andando juntas, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Como se fossem extremos da sala, gerando energia, gerando realmente... eu vou colocar como energia, tá? Porque assim, o microfone ele vai registrar essa ação de dilatação da matéria, mas o agente dilatador, o que é? Porque não é a temperatura. Alguma coisa fez com que a matéria dilatasse e gerasse esse fenômeno de som gravado. Tá, ó, o Rui Chapéu. Pô, eu não sei se o Rui Chapéu morreu. Já pensou? Vou fazer o testando demo com ele, vai ser só isso, só sinuqueira na sala. Aqui, ó. Eu vou aumentar em dBs, tá? Vou colocar essa amostragem aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Vamos ver o que a gente tem. Tá? E aí, olha isso. De novo, terceira vez os 300 de Esparta na minha sala.
tá? Eu sinto muito. Não tem como alguém fazer um negócio desse. São 3 vezes. Veja, o Samuel Reoli, ele ficou o tempo todo. Ei, 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 ei. Só faltou o compre batom para terminar a propaganda. Aqui nós temos o pela 3ª vez. São 3 vezes gravado o vai tomar no. Vai que eu mando isso aqui pro Célio, o Célio fala, cara, ele tá falando ro. Aí o bicho pega, tá? Mas não sabe o que é isso. Batida não é. Tá? De novo, Bruce Lee, hein, cara? Bruce Lee. A gente não dá nada, né? Fala, pô, Bruce Lee não vai dar bosta nenhuma, tadinho. O cara é gente boa, morreu lá, né? Sacanearam o cara. Mas olha isso. Olha isso aqui. Parece pum, né? Alguém deu uma freadinha aqui no microfone. Presta atenção. E olha de fundo os passarinhos. Você escuta o passarinho de fundo? Se é no interior, os caras vão falar, porra, o cara do sorvete, cara, você não conhece a buzina do sorveteiro? Olha que bom, olha que bom! Pô, é o pessoal que vende mate, né? Olha o mate, olha o mate, olha o biscoito, olha o salgado, olha o biscoito, olha o salgado. Veja, vento. Diz por que isso aqui não pode ser vento? O vento aqui, vocês não têm a menor ideia do que é o vento aqui. Gente, as portas desse apartamento, elas têm travas. Todas as portas têm trava. Por quê? A pessoa que morou aqui, ela já tinha problemas com a ventania. Não existem prédios aqui na frente. Ou seja, a porrada de vento é direto, sabe? Aqui já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar todas as minhas luminárias aqui tombadas. Por quê? Eu deixei a janela aberta, fui na cozinha, quando eu voltei, ela estava assim, inclinada, por causa do vento. Você escutar o vento fazendo dando aquela puta soprada, e a janela, claramente, você escutaria ela batendo, tá? Minha janela não é de abrir assim, mas é aquelas de correr. Então, provavelmente, você escutar a esquadrilha de alumínio dando aquelas puta batida. E acontece. Por isso que eu não gravo quando chove e eu não gravo quando venta. Porque é uma perda de um experimento que poderia ser legal, eu estaria perdendo a chance, entendeu? Eu estaria jogando fora a oportunidade de gravar um negócio legal. Então aqui não é o vento. Não é. Tá? É o pipoqueiro, provavelmente. Brincadeira, tá? Mas não sabe. Tá estalido. Tá estalido aqui. Porrada na fuça. Novamente, olha a intensidade disso. Tá? Nós estamos falando então de 1 hora depois do experimento. Isso aqui é 3h30, 4 horas da manhã. Dá pra ver, vocês vão perceber que mais pra frente já eu perco a sensibilidade. Por quê? Porque passa ônibus, passa caminhão. Eu vou mostrar pra vocês isso. Tá? Lembra que eu falei? Passou, vocês escutam um som que é o caminhão passando aqui. Isso aqui é o caminhão.
E é engraçado porque vocês escutam essa correlação de batidas na sala e sempre ou moto ou caminhão passando na rua. Eu moro numa avenida, perto de uma avenida, eu tô, sei lá, 200 metros aqui, a frente do prédio é enorme, tá? Aqui eu não consigo ver a avenida, porque tem uma distância, tem árvores aqui embaixo, onde vocês escutam esses passarinhos, mas a gente não consegue ter, obviamente, tão forte assim os sons dos automóveis. Você escuta a moto passando, e a gente está falando de um microfone hipersensível, que pega a moto 2, 3 quarteirões daqui. Esses sons de moto passando não se perfaz a onda inteira, porque obviamente o pessoal transita. 2 horas da manhã, o pessoal que entrega pizza, né, os motoqueiros, os carros, eles já vão se recolher. Então eles passam aqui, então a gente vira e mexe e escuta os motoqueiros passando. Beleza, cara. 2h30 da manhã, 3 horas é quando eu começo o experimento, porque eu sei que não tem mais veículos que vão me gerar uma distorção tão grande. E aí quando eu trago nesse horário, vocês veem que raramente passa junto moto. A partir das 4h30, 5 horas da manhã, vocês vão começar a escutar os ônibus. Nesse horário que a gente está vendo agora, raramente. Tá? Os ping-pongs. Os ping-pongs. Mas isso aqui são sons que a gente até considera factível dentro da casa de qualquer um, entendeu? Esse aqui já não. Vamos aumentar os dBs. Mais um. Agora eles vão fazer o haka na minha sala. Tá? De novo, é a 4ª vez que a gente registra esse som. 4ª vez. Aqui é muito imperceptível para vocês, no fone dá para perceber, mas é só aqui. Tá? Isso aqui não é batida. Tá? Isso daqui não é batida. Não sei, o Célio se passasse aqui, de repente ele consegue até ver se é uma voz. Vai depender do Célio, se ele quer analisar essa gravação ou não. Ó o caminhão. Isso aqui é o caminhão na rua, hein? Ó a diferença da rua para a sala. Tá? Isso aqui é na sala. Tá? Esse estalido é na sala. Beleza? E isso aqui é na rua. Bem freak, né? Porque você tem a impressão no final que tem alguma coisa... Caminhão. Acelerou. Trocou de marcha. Vai manter contínuo. Aí tem o que... Parece o Kiko falando outro gato! Ó, a gente está falando de 1h30 do experimento, tá? Se eu comecei 2h30, a gente está falando de 4, no máximo 4h30 da manhã. Ó os passarinhos. Olha o microfone hipersensível captando os passarinhos com 2 camadas de vidro, que são as camadas da varanda, mais as camadas de vidro da janela, conseguindo trazer o som do passarinho que está bem longe.
tá? Só para mostrar para vocês. Sabe o que o Bruce fez? Sabe quando você tem aquela demonstração de quebrar madeira? Ele deve ter pego a mesa da sala e olhou, quebrou. O Bruce tá brabo. De novo! Ele voltou! É o quinto Who. É o quinto que a gente conseguiu trazer. É o quinto Who. São os cavaleiros que dizem Who. O chapéu, como eu gosto desse menino! Olha como ele é bom! Olha que som louco! Ele é perfeito esse som. Perfeito. Eu não tenho a menor ideia como esse som ele origina. Veja, estalo de madeira, a gente conhece. Estalo de luminária, né, das luminárias de teto, porra, a gente conhece. Sei lá, móvel arrastando, a gente conhece. Mas olha esse som como ele é redondo. Parece que são duas bolas batendo, sabe? Duas bolas de bilhar. Pega duas bolas de bilhar, uma joga contra a outra. É perfeito esse som. Ele é um som redondo, né? Sabe aquele som polido? Eu não sei. Eu não sei de onde é isso. E olha que eu tirei muitos sons bizarros que eu olhava e falava, não, beleza, esse não. Juro, eu tirei muitos sons que eu falei, não, isso aqui acho que parece que é a cristaleira dando um estalinho lá no vidro, eu vou tirar. Sabe, coisas que você olha e você escuta, por exemplo, sons de estalo de maçaneta. Você fala, não, beleza, eu sei que é, mas isso aqui eu não tenho a menor ideia, senão eu tinha tirado, porque não tenho por que ficar gastando, queimando aqui gravação, né? Foram 42 marcações, quanto menos pra mim, melhor. Aqui a gente tem um ó. É uma falsa coruja. Que louco, o Bruce Lee agora tá escondido lá disfarçando de coruja. Deixa eu aumentar isso aqui, que ele tá muito louco esse som. Pegaram quantidade de vai tomar no não sei. Vou ver com o Célio se ele quer analisar essa gravação e aí fica a critério dele dizer ou determinar o que é o que não é, tá? Porque assim, o Célio tá muito ocupado, ele é uma pessoa ocupada, ele faz uma pastral dele lá, ele atende muitas pessoas e ocupar tempo assim com uma gravação que não sei, pode ser que o Célio não me arruma uma coisa mais interessante. Eu não quero ocupar o tempo dele, eu vou fazer a proposta, vamos ver, se ele quiser, beleza, a gente grava, faz com ele. Caso contrário, tem outras gravações que eu fiz, já tem outros testando demo aqui, com psicopatas, assassinos, pessoas que realmente são, né, aquele, o churume da sociedade. E aí sim, eu acho que vale mais a pena utilizar o Célio para coisas mais interessantes. Bruce Lee, de novo, ele era uma pessoa como nós, uma pessoa normal, que lutou, batalhou, tinha seus inimigos, tinha suas desavenças, teve seus problemas com a família, claro, e como todo mundo. E depois de morto, essa é a consciência que acaba perfazendo, você tem ali anomalias sonoras. Sabe, tem certos seres que não tem nenhum porquê trazer para analisar, porque não vai ter essa mesma vibração. Quando eu analisei o testando demo do Bruce Lee, né, eu fiz primeiro um vídeo contando a história do Bruce Lee para ver realmente o que tinha lá no cemitério. E eu vi que o Bruce Lee estava muito incomodado com aquela situação
E aí fica factível a gente analisar mediante um espírito atormentado, uma consciência atormentada, tá? Eu sei que ali o campo de energia ele vai trazer coisas interessantes, mas não o né? Eu trouxe o Bruce Lee e eu trouxe o Papai Noel, não é mesmo? E são anomalias sonoras que não tem como predeterminar porque eles não são contínuos, ou seja, um estalo na sala, ok, aí vai. Mas sons desse tipo que não são de estalo, tipo esses ruim-chapéu que a gente fica brincando, eles não são estalos. Eles têm alguma coisa que geraram esta energia e fizeram com que a matéria gerasse essa deformidade sonora, ou mesmo o microfone captasse um som que falasse, cara, tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, mesmo assim eu vou gravar para você analisar. Sabe, o microfone, por mais que a gente trabalhe com cortes de frequência, ou que trabalhe com resoluções bem mais baixas sonoras, trazendo ali quase na linha zero de ruído, ou seja, 3 dBs, 2 dBs, trabalhando bem abaixo, há alguma coisa acontecendo, que não são só estalos normais. Os estalos normais nós estamos acostumados, mas as anomalias sonoras que estão por cima da linha de ruído é o que chama mais atenção, tá? Uma coisa é o que acontece na sua casa, sons normais, tradicionais. A outra coisa é quando a gente traz uma consciência e essa consciência começa a gerar deformidades sonoras que a gente não sabe explicar. Diferentes dos sons padrões de uma sala que simplesmente não tem nada. Mas é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com. Caso vocês não saibam escrever isso ou tenham temerosidade de escrever errado, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um e-mail direitinho para vocês. É só copiar esse e-mail, jogar lá no seu Gmail ou no sua plataforma de e-mails e aí você manda pra gente o e-mail, tá bom? E lembrando, lá vocês vão obter todas as informações dos tratamentos complementares, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, não sou médium, não sou pai de santo, não sou dono de terreiro. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer um deles e você vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.